Boa noite amigos, sejam bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, nesta noite onde vamos fazer a live especial sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Clara já chegou conosco, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Opa, o Vitor também, a Marina já chegaram, Silvia, boa noite, gratidão pela presença de vocês. Vamos mandar os aviõezinhos enquanto a gente deixa o nosso convidado no stand-by um pouquinho, para que a gente possa mandar os aviõezinhos. E aí nós vamos trazer o Vitor, que esteve fazendo agora há pouco, terminando a live, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Acabar de mandar os aviõezinhos aqui. A Silvia também, já cumprimentei, né, Silvia? Hoje nós estamos na palestra de número 9, um trabalho maravilhoso feito em conjunto com a nossa querida Clara, que tem feito a transcrição dessas palestras, facilitando sobremaneira o nosso trabalho. Jorge Miyashiro, boa noite. Avelino, boa noite. Will, boa noite, amigo. Gratidão pela presença. Estamos então aqui mandando os aviõezinhos, vamos dar os recados antes de trazer o convidado, ele poder relaxar um pouco na garganta, né? Já que ele estava falando até agora há pouco. Dani chegou, boa noite. E aí nós vamos mandar os aviãozinhos. Peraí, deu aqui um probleminha aqui de... Opa! A música deu um problema. Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Só acabar de mandar os aviões, a gente vai dar sequência aqui. Então, vou dar uns recados a vocês. Dani, em primeiro lugar, parabéns pela live de ontem, tá? Maravilhosa, divinamente inspirada. Daniele fez uma live ontem com muita inspiração, muito leve, muito suave. Quem não teve oportunidade de assistir, recomendo que entrem lá no perfil da Daniele T. Lima. Nilceia, boa noite, seja bem-vinda. E assistam a live que ela fez ontem. Gente, que maravilha de live. Que maravilha de live. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu tirar aqui, para abrir o nosso texto também, para que a gente possa... Vou fixar o comentário e vou dar o recado. Então, gente, ontem a Dani fez uma live surpresa, trouxe uma reflexão do livro do De Luca, muito oportuna, por sinal. Já fixou, ótimo. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Vai pedir música essa semana. Tá certo, verdade, perfeitamente. E então a Dani fez uma live surpresa, porque os nossos amigos Carlos e Natália, do perfil Somos Espíritas, mudaram o dia da live. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Somos Espíritas passou a fazer a live agora, ao sábado, às 22 horas. Com isso, nós preenchemos a semana. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Por quê? Porque conversávamos com o Carlos, e o Carlos, diante da impossibilidade dele estarem fazendo as lives às segundas-feiras, por conta de compromissos profissionais, familiares, eles acabaram mudando para o sábado, que fica um pouco mais fácil para eles. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. E aí conversávamos com o Carlos, falei, Carlos, podemos assumir a segunda-feira assim com o maior prazer, com maior alegria. Olá, Vilma, seja bem-vinda. E por conta disso vai facilitar bastante o nosso trabalho, porque a gente vai conseguir adiantar um pouco o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, porque vínhamos fazendo apenas uma live por semana, coisa que nós já fazíamos lá atrás, 5 lives por semana, passamos a reduzir. Então, por conta disso, nós vamos ter a possibilidade, a partir do dia 28 de junho, fazer lives de Momentos com Jerônimo Mendonça, segunda, terça e quarta. Provisoriamente vamos fazer segunda e terça Momentos com Jerônimo Mendonça. Quarta-feira vamos fazer Palavras para a Alma, que já estamos finalizando. Amanhã teremos capítulo 32.
tá? Amanhã, capítulo 32, recomendo a vocês estarem conosco também. Estamos finalizando, já com dor no coração, mas a vida que segue a gente tem que continuar. Bom, sem mais delongas, vamos trazer o nosso convidado aqui. Eu recomendo aos amigos que não seguem ainda o perfil Fala Aprendizes, que sigam lá o vídeo. Alô, voltou, gente? Deixa eu ver se voltou aqui. Estou verificando aqui o feedback. Voltou sim. É uma coisa maluca, né, Clara? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo agora. A Silvia disse que voltou. Vamos ver se o Vitor consegue entrar. Foi! Foi, não. Vamos ver. Como não? Tu te veio dessa vez? Antes não tava. Ah, agora sim. Perfeito. Agora estou acompanhando aqui pela backup aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite. Seja bem-vindo. Tá muita chuva aqui em Araraquara, muito frio, por sinal. Estou aqui de moletom. Diga aí, quem é você? O que você faz no movimento espírita? Para o pessoal te conhecer. Eu? Pô, eu tava sumido já faz um tempão, né? Tava bem distanciado. Não sei o que você acha. Não, mexeu aqui sem querer no filtro. Eu tava já bem sumido aí das atividades, já fazia um tempo, né? Tô voltando agora a fazer as lives. Logo devo voltar a fazer as postagens também. Bom, que meu trabalho no movimento base praticamente é na mocidade das lives aqui do Fala Aprendiz, né? O nome novo do canal. E recentemente a gente está fazendo mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente acabou de realizar agora há pouco. Vamos ver se até, quem sabe, a partir do mês que vem já para começar, coloco também volto a fazer as postagens, não sei se diárias, mas pelo menos com uma certa frequência aí nas redes sociais, com algumas passagens, né, de textos de Chico Xavier, Allan Kardec, para divulgar. E, fora isso, a gente frequenta a mocidade, né, recebe uns convites para cá e para lá, para dar nossa pequena contribuição, tentando levar o Evangelho, né, a alguns corações. O pessoal queria falar, bom, quem não sabe, o Vitor é meu filho, ele está agora em Botucatu e já participa há muito tempo já dentro do movimento espírita, fazendo lives, palestras também. E eu gostaria de falar que o Vitor foi um dos responsáveis para colocar as palestras de Jerônimo Mendonça no canal do YouTube, tanto do nosso canal do YouTube, que é o Reflexões Aloísio, como do Fala Aprendizes, como também do Instituto Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara. O Roberto Carioca gravou, nos anos de 86 a 89, várias palestras do Jerônimo Mendonça, gravadas em fitas cassete, que depois o Ariovaldo, a Leninha falou que nem parece, e o Ariovaldo passou essas fitas cassetes para mídia MP3, gravou numa espécie de pendrive, né? Se não me engano, foi um pendrive. Aí o Vitor, com muito trabalho, foi passando essas palestras para o nosso canal, canal do Aprendiz e o canal do Instituto Eurípides, do YouTube, essas palestras. E hoje nós vamos falar sobre a palestra de número 9, que está lá no nosso canal do YouTube, Sede Perfeitos. Vitor, a palavra é sua. Bom, eu estava reescutando, né, a palestra recentemente para preparar aqui as coisas de hoje. Eu, particularmente, gosto de dar uma contextualizada sempre, né, em relação à temática. Jerônimo Mendonça está falando sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, chamado Sede Perfeitos, que diz respeito a uma passagem do Evangelho de Mateus, que coloca assim, né? Tem toda uma sequência narrativa e termina com Jesus falando: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Kardec teve que trabalhar bastante a questão, né, sobre a distinção da perfeição da criatura para a perfeição do Criador.
E Jerônimo constrói também em cima desses conceitos, falando não só dessa evolução para a perfeição da condição humana, mas pensando no espírito em toda a sua jornada, do princípio inteligente até um dia chegar na condição de espírito puro. Tem um dos pontos ali da palestra, que eu acho que é uma das falas assim, que mais me chamou a atenção, até quando eu estava lendo, eu peguei, porque né, já temos a transcrição ali, que A Clara tem feito. está fazendo, e eu estava lendo ali, né, junto, uma parte que me chamou muita atenção é como ele coloca que os princípios inteligentes, né, que assim a gente chama o espírito, a alma, né, do animal, caminha para a condição humana do mesmo jeito que o espírito humano caminha buscando a plenitude. Não é exatamente as mesmas palavras que eu uso ali na hora, né? Estou pegando isso de cabeça. E eu lembro que isso se refere a uma passagem também, uma pergunta específica do Livro dos Espíritos, que traz esse conceito, que é mostrando, e que também é desenvolvido numa revista espírita que eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Mas esse conceito é muito interessante, porque mostra que toda a criação divina caminha para o mesmo ideal. Quando a gente pensa atualmente em transição planetária, o mundo saindo de todas as situações e indo para a regeneração, a gente vê muito presente essa questão dessa caminhada, não só para o espírito humano, mas para toda a natureza que o cerca. Então, seja numa linguagem de um profeta Isaías, que fala do lobo pastando junto ao cordeiro, né? Então o predador e a presa pastando, comendo ali juntos, lado a lado, numa harmonia, seja no diálogo de um Francisco de Assis, chamando os pássaros, o lobo de irmão, e que estende esse linguajar de fraternidade, não só para os animais, mas para as plantas, para a água, para o vento, para o sol, para a lua, até para conceitos. Quando ele se refere, por exemplo, à irmã morte corporal, a morte não é uma coisa em si, é um conceito, e Francisco também se refere a ela como uma irmã. É uma compreensão muito profunda e bonita de que somos todos, enquanto criaturas de Deus, né, criaturas do Criador. A gente muitas vezes usa as expressões sem refletir muito bem. Então, criaturas do Criador vivendo na criação. São três expressões que referem de forma bem assim direta. Se a gente até pegar depois numa das partes do Livro dos Espíritos, né, que coloca sobre a questão, né, da Deus, Espírito e Matéria, essa a trindade definitiva da existência, de tudo aquilo que existe, a gente vê que são muito bem colocadas, né, nessas três expressões. O Criador, Deus. A criatura, o Espírito, né, o elemento espiritual. E o elemento material que vai construir o mundo ao nosso redor como a criação. Tudo isso nessa harmonia de um relacionamento que faz com que sejamos todos, nessa definição, filhos de Deus. Então, não só isso na condição dos seres humanos, mas para tudo aquilo que nos cerca. Eu gosto muito como o Jerônimo trabalha esse conceito, falando, pelo que eu vi, são 2 ou 3 momentos diferentes da palestra, que ele traz essa ideia da natureza, né, caminhando para a condição humana, assim como o ser humano caminhando para a condição da angelitude. Né? Eu acho que ele falou, não podemos esquecer que o anjo um dia também já foi um pássaro. Né? Então, ele usa o simbolismo ali do pássaro, provavelmente, eu imagino, né? Estou fazendo exposição, pela questão das asas, do voar, o simbolismo todo. Né? Normalmente os anjos a gente representa com aquele desenho das asas do pássaro, né? Então essa relação. E que traz até uma reflexão junto com Emmanuel, que diz para a gente sobre essa questão da dificuldade que temos ainda em cumprir esses sede perfeitos. Por que temos tamanha dificuldade em cumprir essa norma? Por que não é para nós ainda automático, espontâneo a prática das virtudes? E Emmanuel fala que na nossa caminhada espiritual temos alguns dezenas, centenas de encarnações na condição humana contra milhares das condições ainda animalescas, dos instintos se manifestando.
Nós estamos, se a gente fizer uma linha de evolução, nossa condição é muito mais próxima do animal do que do anjo ainda. Então, isso é um ponto muito profundo para a compreensão da nossa caminhada evolutiva, das nossas dificuldades em vencer esses instintos, né, que é o que difere o animal do ser humano, né, embora na biologia o homem também é um animal, na classificação de reino, mas na condição racional é considerada pela filosofia uma figura à parte. Pela capacidade do seu raciocínio de analisar, né, situações de bem e mal, então essa compreensão da moralidade, de certo e errado, a inteligência para fazer ferramentas, cultura, né? Então, você tem, obviamente, no reino animal, aves e insetos que são verdadeiros arquitetos, a gente vai chamar, mas eles não raciocinam o que estão fazendo, eles fazem já daquele instinto. O ser humano é o único animal que gera cultura, que gera, né, tecido, roupa, livros. Ele tem uma condição na questão do raciocínio que é diferente. E isso traz essa ideia da distinção, né, do princípio inteligente ainda individualização para o espírito da condição humana possuidor de livre-arbítrio e, portanto, já habilitado a passar pelas suas provas e expiações. No animal não tem expiação. É tudo crescimento normal e situações próprias da condição de ser vivo, de estar no mundo. Mas não tem uma expiação porque não tem ainda um livre-arbítrio de decisão de certo e errado. Tem gente que vai gravar, mas muitas vezes age mais pelo instinto. Exato. E o instinto não deixa de ser uma inteligência. É errado falar que ele não tem inteligência. Não, ele tem inteligência. Mas ainda não é um ponto de identificação, de racionalização igual do ser humano. Em alguns estudos da psicologia, a gente vê uma coisa legal que é assim, se mede normalmente a inteligência do animal pela capacidade de reconhecer, de compreensão da própria existência. Então, num momento, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos a respeito se existe no animal algo espiritual, né, imortal que sobrevive, né, uma alma. Fala, sim, existe, que sobrevive à morte do corpo. Daí Kardec pergunta, eles possuem, né, a identidade, a compreensão de si mesmo, do que acontece? Eles falam que eles possuem uma erraticidade, mas não da mesma forma, porque, no geral, não possui a compreensão da própria existência. E o que isso quer dizer? É bem interessante esse estudo, porque a gente vê assim, você tem alguns animais que, se você colocar ele na frente de um espelho, ele acha que o reflexo é outro animal. Mas, verdade, alguns estudos, por exemplo, com elefante, é legal isso, porque eles mostram, eles fazem uma marca com uma caneta ali do elefante numa parte específica, e o elefante, vendo no espelho, vai para a tromba procurar a marca em si mesmo. Ele vê no espelho e procura nele. Então, ele reconhece que é o reflexo dele. Você vê ele fazendo o movimento virando ou de costas para se olhar. Tem essa capacidade de compreensão, pelo menos, da sua existência, mas não ainda uma compreensão completa de ação e reação, consequências de atitudes, todo esse questionamento moral. Agora, que eu falei, né, o ponto da psicologia, a gente vê essa mesma questão em crianças, não sei se não é até 2 anos, é 6 meses, agora não lembro, faz já um tempinho que eu estudo dessa parte, mas a gente vê até uma certa idade a criança também com essa mesma incapacidade de compreensão de si mesmo no reflexo. Tem dificuldade ainda de compreender que o outro não é uma parte, não é uma extensão de si mesmo. E a partir de uma determinada idade, a criança, né, já o ser humano, desenvolve, né, todas as capacidades intelectuais que faz a distinção do ser humano com o seu livre-arbítrio, com toda essa sua caminhada. E isso é um ponto que eu acho muito importante a gente pensar na questão da nossa própria evolução. Então, nós já temos compreensão da nossa própria existência, já compreendemos que o outro não é extensão de mim mesmo,
Então, eu já começo a compreender que o mundo não gira em torno de mim. Que as coisas não estão aqui só para mim, e sim para uma coletividade. Mas dessa compreensão para uma atitude específica no bem comum, tem ainda uma distância imensa. Se me permite uma pequena digressão com um paralelo bíblico, o texto de Gênesis, em que se fala do homem com a função de dominar os animais, subjugar a natureza, não é colocado como uma forma de faz o que você quer no mundo, mas de subjugar e dominar os instintos próprios. E quando daí pegamos, né, naqueles parte muito simbólica das duas árvores do Jardim de Éden, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore de vida, você tem ali a ideia que, central de forma resumida, um dos frutos representa eu quero definir o que é bem e o que é mal. Deus é quem dá a moral de certo e errado. Se eu quero definir, eu vou falar que bem é tudo aquilo que me agrada e mal que me desagrada. E isso é achar que o mundo gira ao meu redor. O fruto da árvore da vida, posteriormente isso chamado de árvore do evangelho, em outros textos futuros, né, com Chico, traz essa ideia da coletividade, o comportamento, pensando não na minha vida, mas na de todos. Né? Por isso que é da vida, da coletividade. Por isso, né, no livro dos Espíritos que fala, né, a distinção do bem e do mal. O mal é saúde, prosperidade, riqueza, para mim. E o bem? Saúde, prosperidade, riqueza, para todos, para a coletividade. Esse é a compreensão que a gente, na condição humana, começa a possuir. Então, eu acho muito legal como que o Jerônimo Mendonça ele foca ali em alguns momentos, falando do contato do ser humano com a natureza, com o mundo que o cerca, à sua volta, nessa compreensão de que somos todos filhos desse mesmo Pai amoroso que estamos caminhando nessa mesma direção. Todos ali, né, unidos, né, em qualquer estágio de evolução, não é no sentido de melhor ou pior, porque a gente não fala que o adulto é melhor que a criança, ou a criança é melhor que a vacinação. São estágios de amadurecimento e todos eles são importantes para esse desenvolvimento, e que a gente até vê, né, um detalhe legal, eu acho que é no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que fala de um tempo de 1,5 bilhões de anos para o princípio inteligente do vírus se especializar e chegar na idade da razão, da condição humana. 1,5 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões. O quanto que a nossa compreensão de existência se estende nessa eternidade. Quanto tempo realmente estagiamos em condições animalescas que ainda estamos começando, né, nessa luta para vencer os instintos e deixar a razão dominar, né, e agir de forma correta. Mas o que é, eu pergunto, para encerrar essa minha primeira fala aí, né, que eu estou no monólogo, mas o que é 1,5 bilhões de anos de condições do reino animal e anterior, comparado à eternidade que nos esperará na condição um dia de espíritos puros. Por isso, né, Jesus falando, que Jesus, né, 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi existir, Jesus já era Cristo. Por isso fala, antes de Abraão existir, eu sou. Então, o que é essa compreensão da eternidade? O que é bilhões, trilhões de anos que possamos demorar nas existências até chegar na angelitude, comparada à eternidade que nos aguarda pela frente? É verdade, Vitor. E tem uma questão que eu acho muito particular, essa questão de serem perfeitos. Nessa fala de Jesus, e muitos de nós, infelizmente, ainda tomamos isso como ao pé da letra e sacrificamos muitas vezes a nossa caminhada evolutiva para querer ser o mais perfeito possível. E com isso a gente acaba se ferindo a nossa essência, porque nós temos um caminhar progressivo dentro da nossa evolução. Agora,
A pessoa, às vezes, à custa de querer ser perfeito, não cometer nenhum erro, ela acaba se punindo. Como que você avalia um pouco essa questão? É a distinção entre seres perfeitos e seres perfeccionistas, né? São coisas distintas. É um ponto realmente bem interessante, porque tem uma linha, pelo menos na nossa percepção humana, uma linha muito tênue entre as duas, né? Onde acaba um, onde começa o outro. Porque a gente sabe que a gente não consegue alcançar essa perfeição em uma existência só. Então, isso já traz por si só, né, que eu falei essa questão desse senso de eternidade, uma das, não vou dizer das, eu fico meio assim de colocar como principal virtude, porque eu sempre tenho receio em querer classificar, né? Quem sou eu para dizer qual virtude é maior que a outra? Mas vamos dizer assim, uma das virtudes que muito nos falta, que é a paciência. A paciência de olhar. Não, achei graça porque nós fizemos uma live no sábado sobre haja paciência. Mas, nada a ver. Essa paciência que vem, esse senso de espiritualidade, para aquele que compreende apenas a vida material, eu não digo nem na questão de múltiplas encarnações ou encarnação no aspecto das outras tradições religiosas, mas para aquele que, na visão materialista mesmo, de uma vida e acabou tudo, você não tem tempo para tudo. É uma corrida contra o relógio. É aquela percepção de quanto tempo, o tempo como se fosse uma contagem regressiva até eu morrer. Mas a visão espiritual, o ponto de vista, né, tem uma mensagem do Evangelho do Espiritismo chamado ponto de vista, né? A visão dos desencarnados. O tempo não é um temporizador diminuindo, é um cronômetro indo para o infinito. Tem eu acho que uma referência muito forte nisso é o seu xará, o Aloysio Elias, que no primeiro vídeo que ele fala do estudo miudinho, ele explica, né, daquele estudo de versículo a versículo, e o pessoal ele faz as contas. Olha, a gente está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo tal, estamos indo um versículo por semana, então até a gente terminar o Evangelho de Mateus vai demorar, sei lá, 10, 20, 30, sei lá quantos anos. Assim, então, para a gente terminar todo o Novo Testamento, vai demorar, eu acho que a conta dava mais, depois tem que ver o vídeo, né? Mas dava mais 150, 200 anos. Assim, não é um estudo para uma encarnação. Se você não compreende a ideia da imortalidade da alma, você não faz esse estudo. Você fica ansioso querendo ir logo no final. Por isso que Emmanuel fala, né, de que na época, né, com o Chico, né, era 1900 e pouco, ele fala então que há 1800 anos ele estava estudando o Evangelho e se sentiu um crocodilo ainda conversando com os espíritos de esferas superiores. O que é isso? Vou falar dessa encarnação. Eu comecei a estudar o Evangelho, né, comecei, no caso, a leitura pelo livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, sei lá se tinha 13 para 14 anos. Então, nessa encarnação, eu já estou agora com 22. Vou colocar de 8 para 9 anos estudando o Evangelho. Né? Aprendizes do Evangelho há 8, 9 anos nessa encarnação. O que é isso perante 2000 anos? Que Emmanuel representa no plano espiritual. Ah, Victor, você no plano espiritual pode estar estudando também há mais tempo, não é só 9. Tudo bem, mas é a questão do ponto de vista. O meu ponto de vista é de um encarnado, que não tem lembrança do passado para saber quanto tempo. A minha perspectiva é de 8, 9 anos. Emmanuel fala dessa perspectiva espiritual. E daí o Aloysio Elias, no livro Morro Alto, no primeiro volume, inclusive saiu o segundo, Morro Alto, né? Vale a pena aí também divulgar. Mas no primeiro ele tem uma parte que fala eu acho que não vou lembrar agora de cabeça exatamente o nome do capítulo, mas acho que ele fala sobre o velho e a vaca. E daí fala do velho e a vaca ali, daquela tranquilidade, ali na fazenda, o tempo passando, e a criança, né, o menino, o protagonista, daquela agitação, e daí ele fala, né, que ele olhava, observava, né, o avô e o animal, né, o animal ali, comendo ali, com aquela tranquilidade, com aquela paciência, e termina falando, né, que eles se compreendiam como filhos da eternidade. Eu acho que essa distinção da perfeição para o perfeccionismo
entra um pouco nessa perspectiva de compreender, né, uma das virtudes a ser trabalhada, a paciência, né, para não tirar essa ansiedade. Eu sou aqui, eu falo com uma certa propriedade, porque paciência eu não tenho e ansiedade eu tenho de sobra. Então, eu digo com muita propriedade porque eu tenho certeza, quando você falou essa pergunta, você não falou assim sem pensar que isso se encaixava para mim. Porque você me conhece já há 22 anos dessa encarnação. Você convive, você conhece. Eu tenho muito essa cobrança, e foi curioso porque outro dia no Evangelho do Lar caiu pra gente sobre a indulgência, e aquilo é um ponto que eu levo, né, um pouquinho assim, não sei se a ferro e fogo, mas que de ser de indulgentes para com os semelhantes, severos para consigo mesmo. E é um ponto que, assim, o quanto dessa severidade a gente pode ter sem deixar também cair no excesso. Porque, né, tem um sentido ali na palavra, mas não é ao pé da letra. Porque você não pode simplesmente dar aquela paciência demais de, não, criei uma indisposição com outra pessoa, deixa para a próxima encarnação. Não, o conhecimento da encarnação não é para a gente ficar adiando dívidas que viemos para pagar agora. Se você é espírita e pensa em deixar algum problema para resolver na próxima encarnação, eu te recomendo a mudar de religião, porque o conhecimento da reencarnação não está te ajudando. Não está ajudando. Mas também não é para a gente pegar e querer fazer tudo, então, nessa encarnação, sem pensar e falar, olha, vou resolver tudo de uma vez. Então, é um ponto muito delicado de achar esse equilíbrio, né? Porque tudo na vida é sobre esse equilíbrio, né? De você... Numa das palestras do Haroldo, falando sobre essa questão das virtudes, das paixões, ele fala muito disso, né? Que são como os vetores que você tem que dar direção, sentido, intensidade adequada, né? Um mesmo sentimento vai ter vários nomes de acordo com a polaridade colocada. Então, o amor, vamos dizer assim, o ódio é o ponto negativo do amor. É o mesmo sentimento, só que corrompido. Mas esse sentimento, ainda que positivo, ele pode estar abaixo do ideal, que é, por exemplo... Deu uma travada. O meu celular querendo fazer atualização sozinho. Então, o sentimento do amor, só que abaixo do adequado, é um simples me importar. Você fica assim, quer saber da pessoa, mas em excesso vira um apego. Então, é necessário um equilíbrio. Direcionamento também. Muitas pessoas, né, tem uma mensagem, acho, de Lázaro, do capítulo 10, 11, capítulo 11, que vai falar sobre como que as pessoas às vezes depositam o amor sobre um objeto, sobre uma pessoa em específico. Ainda estamos aprendendo a dar esse direcionamento. E a paciência entra nisso. O apego, né? Exato. E a paciência entra nisso, porque eu não posso relaxar demais e deixar dívidas acumular, mas eu também não posso correr com essa pressa como achando que tudo eu fosse resolver agora. Porque se fosse possível, Deus não tinha dado as reencarnações, né? Mesmo na questão, quando a gente fala da figura de um Jesus, que Emmanuel diz e o Jerônimo usa essa expressão nessa palestra, e é uma expressão que me gera ainda dificuldade de entendimento completo do significado dessa expressão, que Emmanuel fala que Jesus tem um diferencial que ele possui uma evolução em linha reta até Deus. E Jerônimo Mendonça faz menção a essa expressão nessa palestra em questão do Sede Perfeito. Ele fala, Jesus aquele que se levou em linha reta a Deus. O que representa essa linha reta é motivo de maiores entendimentos do futuro. Assim, o que isso quer dizer exatamente, todo sentido, porque numa abordagem a gente vê, né, no Livro dos Espíritos, que nem todo espírito precisa passar pelo caminho do mal. O mal é uma escolha. Deus não criou ninguém para forçar ao mal. Mas o caminho da ignorância todos começam, porque foi criado simples e ignorantes. O que nos dá a entender, tentando fazer um esforço de consciência, mas, né,
que talvez Jesus seja um desses espíritos que, a partir do momento que compreendeu que algo era errado, dedicou tamanho esforço em não cometer esses erros, que conseguiu sempre, vamos dizer assim, o mínimo possível de desvios de trajetória, o que seria colocado em linha reta. Quer dizer que nunca houve erro, teve pouco. São expressões que entram numa dificuldade de entendimento gigantesco. Mas ainda assim, vamos ainda considerar, porque, né, quando a gente pega a escala espírita, né, começa pelos espíritos impuros, que os espíritos imperfeitos, que são os impuros, os pseudo-sábios, os levianos, pseudo-sábios, até chegar ali no neutro, e depois começa os bons. Se a gente entende que a gente não precisa passar pelo caminho do mal, quer dizer que a gente pode, teoricamente, começar a nossa evolução da condição de espírito neutro. Se a gente não precisa passar pelo mal. A escala espírita não quer dizer que todos passam por todas as etapas. O que levanta um questionamento mostrando que aquela escala não é realmente uma escada ascensional, e sim uma certa bifurcação. Entra, né, um questionamento muito interessante isso sobre o conceito de queda espiritual, que não representa retrocesso espiritual. São terminologias que valem um debate imenso ainda para uma compreensão completa. Mas o que é interessante é que, apesar disso, se considerarmos Jesus como sendo um desses espíritos que usou seu livre-arbítrio sabiamente desde o começo e só escolheu o bom caminho desde da primeira escolha com o livre-arbítrio, ainda que consideremos essa expressão de Jerônimo e Emmanuel da forma mais literal possível, ainda assim, Emmanuel complementa dizendo que a genealogia espiritual de Jesus se perde na poeira das estrelas. O que quer dizer, tipo assim, os mundos em que Jesus evoluiu já nem existem mais. Houve um tempo imenso para se alcançar. Houve ali uma compreensão de eternidade em que não representa uma única encarnação. O Vitor, eu estava lendo uma parte também da palestra do Jerônimo, onde ele faz um comentário da questão do homem de bem, a exemplo de um escultor que vai trabalhando o mármore. Eu achei muito interessante que Deus, a maneira de um grande escultor, ele vai moldando-nos, vai tirando as impurezas, as imperfeições daquele mármore, até que a gente, pelas próprias experiências, a gente vai se transformando, né, num objeto mais perfeito possível, né, de uma obra de um criador. Eu achei bem legal essa questão que ele faz, porque mostra que as nossas dificuldades do caminho vão nos burilando, vão tirando as nossas arestas, vão deixando-nos. E às vezes nós ficamos muito irritados com as dificuldades, com as dores, com os sofrimentos, e elas vêm justamente para aplainar, né, a nossa imperfeição material ainda. Sim, pega uma das estátuas, das esculturas de Michelangelo. Vê a perfeição em cada traço. Daí você pensa como que ele visualizou aquilo num bloco de mármore, né? O pessoal talvez ache um pouco estranho a discrepância das minhas citações agora, porque eu acabei de citar o Michelangelo e agora eu vou citar Bob Esponja, tá? Mas Mas Paulo já dizia, examinar tudo, retende o que é bom, né? Tem um episódio de Bob Esponja em que o Lula Molusco e o Bob Esponja vão para uma escola de arte, de escultura, né? E daí tem toda aquela coisa do pessoal lá tudo ali talhando e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E daí o Bob Esponja e o Molusco, os dois opostos, né? Porque o Lula Molusco ia lá e dava a primeira batida e o negócio desfazia inteiro e virava pó. Tipo, estraçalhou tudo, não sobrou nada lá dentro. E o Bob Esponja lá dava uma batida só, uma única batida. E já quebrava e ficava já uma escultura completa, sabe? Era aquilo assim, era uma forma bem humorística da coisa. Mas é interessante porque ali ele fala bastante naquele episódio sobre a questão que eles falam, eu acho que eles até fazem uma coisa assim, de visualizando o que você quer ver dentro do bloco. Então você não está vendo o bloco, você está vendo além dele. E isso traz uma reflexão
profunda porque uma das bem-aventuranças, né, os puros de coração, porque verão a Deus, é aquele que também vê a essência divina dentro do outro que ainda está perdido. As pessoas olhavam Saulo de Tarso e viam um assassino. Jesus olhava e via Paulo, o vaso escolhido. É conseguir olhar além do que aquilo que se apresenta. E mais uma vez eu vou citar o seu xará, né, o Luiz Elias, que... Então, já que você falando do meu xará, divulga o projeto dele, está falando tanto dele, divulga o projeto dele pelo canal do YouTube. Então, tem o canal Mildinho Beraba, né, que ele faz um estudo minucioso das escrituras, né, dos evangelhos de Jesus. Que é quando? No YouTube é só colocar Mildinho Beraba, vai aparecer facinho, já passou dos 200 episódios já. Eles começam no Mateus 9:18, que é quando eles começaram a gravar, porque antes disso já tinha 5 anos que eles estavam fazendo, se não me engano, sem terem gravado. E agora, daí tem o livro, né, o Morro Alto, da Luiz Elias, e agora está saindo o segundo, vai ter um terceiro, eventualmente. E daí, uma das cenas do primeiro livro, fala também sobre a questão, ele brinca bastante com a ideia de cozinhar polvilho. Ele fala da aparência feia que fica flutuando sobre a água, mas a pessoa via além daquilo e sabia o que estava sendo cozinhado abaixo daquilo que formava na superfície da panela, né? Então é esse olhar de ver a potência divina esperando. Por isso que, e era uma coisa que muitas vezes, quando falando sobre esse capítulo 17, eu questionava por que entre as mensagens que Kardec separa, ele coloca a parábola da semente. Porque eu muitas vezes pensava assim, nossa, mas por que a parábola da semente nesse capítulo? Eu particularmente pensava, nossa, às vezes, se eu fosse colocar, colocaria num outro ali específico, não sei o quê, mas por que não ser de perfeitos, né? E é uma das poucas citações diretas do Evangelho que tem. E é por causa dessa questão de você ver o potencial da semente. E que ele fala, né, num outro momento ali, que as sementes frutificavam, um dando 10 frutos, outros 100, outros 1000. E assim, né, tem aquele ditado que fala, né, qualquer um pode ver quantas sementes tem dentro de um fruto, mas só Deus sabe dizer quantos frutos sairão de uma única semente. E a fala de Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento à planta. Então, entra bastante nessa perspectiva de você conseguir olhar o potencial da outra pessoa para alcançar a evolução, né? Então, isso é um ponto muito importante. E é esse senso também de eternidade que dá, né? Você não vê só a pessoa como ela é agora. Você vê aquilo que ela ainda vai se tornar. Eu acredito que no livro do Paulo Estevão, uma das últimas palavras de Estevão, quando está sendo... já foi apedrejado ali por Saulo, pelos fariseus, está ali nos braços de Abigail, a irmã, né, o Gesiel, e daí ele tem todo aquele choque lá, que descobre que é do irmão da Abigail, e daí o Estevão diz a seguinte fala, né, para Abigail: Saulo que acabou de mandar ele ser apedrejado e que esbofeteou a cara dele um pouco antes, Estevão vira e fala: Saulo é um homem bom, serviu a Moisés até o fim. Imagine quando conhecer a Jesus. Como que ele conseguia olhar para aquele que estava o agredindo, que estava levando ele à morte, e visualizar Paulo dentro de Saulo? Como ele conseguia olhar isso? É um amor aos inimigos que a gente entende aqui, né? Que é justamente o que Kardec coloca, né? Sobre a parte da perfeição relativa. É preciso, pois, entender pelas palavras da perfeição relativa aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E aí você vê um Estevão olhando para Saulo e amando realmente Saulo, porque já via além do que estava na superfície. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente fala dessa caminhada de Saulo, a gente vê, né, a caminhada de Estevão exemplificando aquilo que Jesus ensinou. E
Até é curioso isso, porque ele chama Saulo de um homem bom. Um homem bom, um homem de bem, né? Se a gente pensar em questões de semântica. E até porque a gente tem que lembrar que a expressão, né, o homem de bem, veio do francês, aqui traduzido no português como um homem de bem. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês, é the good people, as pessoas boas. É tradução. Né, não é uma coisa tão direta a forma de colocar. Então, ele fala, Saulo é um homem bom, um homem de bem. E é curioso porque a gente vê o texto do homem de bem e ele fala assim, ele não estava falando de Saulo. Não tem nada a ver. Ele falava de Saulo bem lá na frente. E é legal isso porque, até voltando, né, que você falou ali do Jerônimo, que fala sobre o homem de bem, e você já reparou que dentro dessa mensagem tem 3 frases que eu duvido que Kardec colocou isso aqui sem pensar o que estava dizendo. Aqui, o homem de bem, item 3. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º parágrafo. Ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo. Você avança mais 1, 2, 3 parágrafos. 4 parágrafos. É indulgente com as fraquezas alheias. Daí você volta a 1. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, sempre Jesus perdoa e esquece as ofensas. Não está É o BIP. É o BIP, né? Lá do questão 886 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Qual a definição da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E a gente vê, né, obviamente, essa parte do homem de bem é muito mais abrangente, né, do que só essas 3 virtudes, mas focando um pouco nisso, a gente vê isso na figura de um Paulo lá na frente, benevolência para com todos. A gente vê Paulo cuidando dos irmãos cristãos, mas também ajudando os romanos em outros momentos. Quando no incêndio em Roma, a gente vê Saulo, como fala que benevolente, humano, bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque veio irmão em todas as criaturas. Né? A gente vê Paulo, sim, o apóstolo dos gentios, levou o evangelho a todos os povos sem distinção. Então, benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Vamos ver também. Eu já vou estar, mas quero puxar daí primeiro para a parte do perdão das ofensas. Porque do mesmo 39 jeito, chibatadas? Do mesmo jeito que ele, Saulo, perseguiu, Paulo, foi perseguido. Né? E a gente tem essa questão bem forte, né? A gente tem um linguajar um pouco mais ríspido de Paulo em alguns momentos, mas que é interessante porque Jesus fala, né, no momento da crucificação, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem um momento que Paulo está preso, e daí o pessoal começa a ironizar, faz não sei o quê, e Paulo vai lá e repreende o pessoal que está zombando dele. Daí o pessoal, né, fica meio irritado de ser repreendido e pergunta, você não está imitando o seu mestre? Por acaso não foi ele que disse para perdoar que não sabia o que faziam? Daí Paulo responde, justamente pela fala de vocês, dá para ver que vocês sabem o que estão fazendo. Né? Então, Paulo tinha essa forma mais ríspida em alguns momentos, mas você vê essa ideia do perdão se manifestando em vários momentos em que, ao mesmo tempo, os mesmos guardas que o prendiam, que o torturavam, ele levanta a mensagem do evangelho para esses guardas a ponto de converter muitos deles. Você tem um momento em que Paulo está numa das prisões e tem não sei se é um terremoto, não lembro exatamente o que acontece, mas que as celas se abrem, e daí está todo mundo pronto para fugir, e Paulo convence os prisioneiros a não fugirem da prisão, na compreensão de que isso faria com que os guardas sofressem uma punição, provavelmente a morte. Como é que você faz isso na prática? Porque não é só palavra que fez isso, não é verbalmente. Mas como é que ele e esses guardas que provavelmente torturavam
não tinha direitos humanos naquela época. Como é que ele tinha esse nível de perdão pelos aqueles que o maltratavam? E a indulgência com as imperfeições alheias, no nível de olhar, por exemplo, para um Nero, que ele vai encontrar face a face, mas naquela compreensão de que o Nero, o maior perseguidor dos cristãos, ele olhava, e o que ele via provavelmente quando ele olhava em Nero? Ele via um Saulo. Ele via o que ele fez. E ele compreendia que o Nero, naquele momento, não seria sempre Nero. Que Nero será um dia? A gente fala, né, tanto que Nero perseguiu os cristãos. A gente não tem muita informação, pelo menos eu nunca encontrei um texto falando sobre a condição de Nero hoje em dia no plano espiritual. Encontramos já informações de outros Césares, né? Temos Júlio César aparecendo em revista espírita, dando a entender que seria uma das reencarnações de São Luís, né? Presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Temos, né, umas informações de outros Césares, mas especificamente de Nero, eu até hoje não achei nenhuma informação. E assim, senso de eternidade. Ele pode estar até hoje preso nas próprias ideias daquela época, pode estar uma ideia fixa de 2000 anos, mas pode talvez ser hoje já um nível de um apóstolo muito na frente de muitos de nós. E aí? Como é que a gente encara, né? Então, essa compreensão, né, quando fala do homem de bem, a gente vê ali no Paulo que Estevão já via antes e que Paulo vai exemplificar depois, né? E é bonito essa ideia porque tem uma... Eu até vi esses dias, eu tinha salvado, eu ia mostrar depois para vocês quando eu estivesse de volta na cidade, era um memezinho cristão, né, que falava assim, né, um versículo de Paulo que fala: sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E a ideia de imitar o comportamento das virtudes é nesse sentido, né, que o título original do Evangelho segundo o Espiritismo seria a imitação do Evangelho. A imitação no sentido de se agir de acordo. Agir de acordo com o Evangelho, conforme os ensinamentos dos Espíritos nos ajudam à prática desses ensinamentos. Talvez Kardec tivesse sido mais feliz com a escolha de advivência do Evangelho, né, por questões semânticas dos dias de hoje, mas a ideia da palavra imitação vem disso. E daí Paulo fala: sejais meus imitadores como sou imitador de Cristo. E isso aí você tem uma coisa bem legal que eu vi, né, o desenho, mostrando o Cristo. Daí tinha embaixo uma foto super bonita ali de um leão, todo majestoso. Eu acho que eles pegaram ali o leão das Crônicas de Nárnia. Daí mostrava Paulo, e daí mostrava uma animação do Rei Leão. Mostrava lá não sei se o Mufasa ou o Simba ali, mas não era tão realista, era um desenho animado. Daí mostrava eu, e daí tinha o desenho de uma criança, de um leão, né? Esse esforço, né, de imitar, mas que a gente ainda... Essa dificuldade de conseguir seguir à risca esses exemplos, né? Então, Saulo de Tarso, quando encontra Jesus em Damasco, qual que é a diferença de buscar ser perfeito e buscar o ser perfeccionista? Como é que ele lidou quando ele vê ele, rígido consigo mesmo, como provavelmente era? Como que ele lidou quando viu os erros cometidos? Um perfeccionista surta, perde totalmente a sanidade. Um Saulo de Tarso, um Paulo de Tarso ali nascendo, vira e fala: Senhor, o que queres que eu faça? O que foi? Exatamente. O que quer que eu faça a partir de agora? Ô, Vitor, nós já estamos com 54 minutos de live. Por mim, eu falei que a gente ia fazer uns 40, né? Eu tô firme aqui. Por mim? Não, eu estou pensando o seguinte, também para não ficar tão tarde para o pessoal, eu separei aqui o final da palestra do Jerônimo, onde ele vai contar uma história e ele vai cantar uma música em homenagem a Bezerra de Menezes, tá? Então eu vou colocar para nós aqui, é uma história bem engraçada que o Jerônimo conta, que o Jerônimo tinha a característica de, além da seriedade da sua fala, ele sempre trazia historietas, conta algumas histórias bem engraçadas que acontecia com ele ou com algumas personalidades que ele conhecia, e também gostava muito de cantar. Então eu gostaria de colocar, né, para a gente, antes de finalizar, essa história que o Jerônimo vai nos contar, e também uma musiquinha dele, tá?
E aí depois você pode fazer as suas considerações finais e a tua prece, tá? Deixa eu colocar aqui então a história. Oi? Rapidão, eu vi a Dani falando que eu falo de forma apaixonada. Não sei o que dizer a não ser, como fala Paulo, o amor do Cristo nos constrange. Então vamos ouvir a história de Jerônimo. Contando suas historinhas rápidas, para vocês verem como age um médico fascista muito conceituado. Mas esse homem, ele era cego de nascer. A aprovação dele foi esse aqui. Era muito procurado, porque todos queriam tomar passe. Um dia chegou um cidadão à porta da casa dele, amarrou o cavalo na água, bateu, alguém veio, abriu a porta. Sou Aureliano, eu estou vindo a 10 quilômetros para tomar um passe do senhor. Aureliano respondeu: jamais eu te darei um passo hoje. Estou nervoso, revoltado, não vejo nada espiritualmente na minha frente. Se eu te der um passo, eu te mato. Monta no seu cavalo e vai embora. Naquela hora o Espírito falou para o Aureliano: água quente também apaga tudo. Atende o irmão. Ele falou: vem cá, senta aqui. O Espírito que você dá o passo. O Aureliano fez o Pai Nosso, que é o passo. O cidadão humildemente pôs-se de pé, beijou-lhe as mãos e saiu. Então Aureliano perguntou aos Espíritos quais as condições que ele tinha para dar um passo. Os Espíritos disseram: nenhuma, Aureliano. Nós costumamos trazer esse cavaleiro aqui para te dar um passo, para divertir os excluídos, assim que ele entendeu. Ele foi o seu médico. É mesmo? Então nós vamos cantar mais uma. A ti, Bezerra, sobre minha irmã, te ofertamos de coração esta homenagem na melodia que entoamos com alegria. Dá-nos, Bezerra, mãos fraternas para que nós não erremos mais. Com teu auxílio cheio de luz, nós chegaremos até Jesus. Essa fala de Jerônimo Mendonça, que aqueles que quiserem assistir a palestra na íntegra, baseada no que o Vitor falou, está lá no nosso canal do YouTube, na palestra de número 9, palestras na playlist Jerônimo Mendonça, palestras e lives, e também no canal do YouTube do Fala Aprendizes, do Instituto Eurípides Barçanufo. Vitor, pode falar mais alguma coisa se você quiser, fica à vontade. Mais alguma coisa? Bom, sobre essa questão desse perfeccionismo, dessa ânsia, né, pela perfeição, eu lembro, tem uma mensagem na Revista Espírita que comenta, né, de um espírito que tomou consciência, né, dos erros cometidos até então, da distância que lhe faltava, né, e ele demonstra uma angústia muito forte ao dizer que ele buscava essa felicidade e ele compreendia que ele não alcançaria uma felicidade que realmente o satisfizesse, satisfazesse, enfim, palavras, enquanto ele não se encontrasse de volta ao seio do Criador, com a pureza que deveria apresentar. Dizendo que não aceitaria um esboço imperfeito. E interessante porque, assim, obviamente, tem aquele grande ponto de, sim, é a caminhada. E realmente nada vai nos satisfazer no mundo enquanto não tivermos essa compreensão. Mas é
importante ter a noção de que a jornada é tão importante quanto o destino. Porque se o objetivo único de Deus fosse que todos nós fôssemos perfeitos simplesmente, ele já tinha nos criado perfeito. Mas ele nos cria simples e ignorante. Porque a caminhada é tão importante quanto o destino final. Perfeitamente. Vitor, você faria para a gente, então, as suas considerações finais e a prece de encerramento, por gentileza? Bom, eu deixo aqui o convite para as considerações finais, que amanhã eu vou estar participando de uma live junto com a Laura Lins, falando sobre o tema Obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só não lembro agora se vai ser pelo Instagram ou pelo YouTube, mas o pessoal aí depois pesquisa e encontra, né? Buscar e achareis. E peço então para quem quiser aqui se sentir confortável, vamos celebrar nossos pensamentos juntos, fechar nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, que está sempre junto de nós. Agradecer a Jesus, nosso amado Mestre e Irmão, aos espíritos amigos que nos acompanham. E agradecimento apenas de tantas bênçãos que recebemos em nossa vida. Que possamos acalmar um pouco o nosso coração sobre os petitórios incessantes da vida. E apenas agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos deposita. Obrigado, Senhor. Que possamos fazer bom uso dessas bênçãos. Utilizarmos os recursos da nossa vida, buscando honrá-lo e santificando o seu nome através das nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, gente, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês que estiveram conosco. Não deu para cumprimentar a todos, mas é uma alegria muito grande. Convido para estarem conosco amanhã às 22 horas para mais um estudo do Palavras para a Alma e vamos falar capítulo 32, Cuidado de Si Mesmo. Convido então a estarem conosco amanhã às 22 horas. E como sempre, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, gente!